Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida e cubra toda a nossa família. Senhor Jesus Cristo, te damos graças pela tua presença em nossa vida. Oramos, Pai, para que o Senhor visite a nossa casa, visite a nossa família, cobre os nossos com teu precioso sangue. Declaramos, ó Deus, a nossa dependência total e completa do Senhor. Libera da tua unção, ó Deus, sobre todas as áreas da nossa vida, para que as coisas fluam. Sim, nossa família venha fluir em paz, em alegria, em felicidade. Nossas finanças venham fluir, que riqueza, paz e prosperidade. Que a nossa vida e conexões com pessoas, segundo a tua vontade, também venha a fluir. Nossas amizades e relacionamentos venham a fluir. O que é do Senhor que fique, o que não é do Senhor afasta. Nossa vida espiritual, nosso relacionamento contigo, meu Deus, que venha a fluir o nosso relacionamento contigo cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que venha fluir o nosso crescimento, o nosso conhecimento espiritual, a nossa intimidade contigo, a nossa oração, que essas coisas venham fluir, que no nosso relacionamento com nossos filhos, meu Deus, que venha fluir as coisas em nosso relacionamento com nossos filhos. Nós oramos, ó Deus, para que tudo se movimente pelo teu mover, Espírito Santo, em nossa vida. Que a unção de Deus esteja sobre nós. Que a unção de Deus repouse sobre nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Você que está aí ao vivo, diga assim: que a unção de Deus flua na minha vida. Declare junto comigo: que a unção de Deus flua na minha vida. Diga assim: eu estou aberto ao fluir do Espírito Santo na minha vida. Eu estou aberto ao fluir das ideias, dos pensamentos de Deus na minha vida. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Deus te abençoe. Aqui quem vos fala é o profeta Vinícius Iracete e nós estamos orando o Salmo 91 às 6 horas da manhã e às 18 horas para que haja aceleração em nossa vida, para que 2023 seja um ano de um grande liberar de Deus. Eu creio. Eu quero falar um pouco hoje, eu escrevi algumas coisas aqui, começando por raízes de inferioridade que crescem profundas na vida de muitas pessoas. Enquanto você não tiver a mente de Deus, e a mente de Deus você absorve com intimidade com o Espírito Santo e lendo a palavra de Deus. Se você não sabe por onde começar na Bíblia, comece por Provérbios. E comece ali a absorver a mentalidade, não de um simples vencedor, mas de alguém que é mais do que vencedor por causa de Jesus. Quando raízes de inferioridade crescem dentro de nós, nós paramos de ver as coisas da maneira que deveríamos ver. Infelizmente, há pessoas que elas não se acham boas o suficientes para receberem coisas de Deus. Então, elas não se veem num bom carro, elas não se veem numa boa casa, elas não conseguem enxergar que Deus tem o melhor para elas aqui nessa terra. E eu entendo, porque assim como muitos de vocês, eu também cresci num meio onde não me permitiu ver além. Eu sempre via de acordo
com aquilo que eu estava ambientado. Só que o nosso ambiente, o ambiente que a maioria das pessoas vivem, é um ambiente assim de extremos, né? Ou extrema riqueza ou extrema pobreza. Tem aqueles que vivem bem, que estão ali na média. No entanto, eles não estão inteirados com uma mente diferente. Por quê? Porque muitos deles ainda estão esperando para ver. No entanto, essas raízes de rejeição, essas raízes de inferioridade que permeiam no coração de muitas pessoas, dizem: você não pode participar de tal coisa, você não pode participar daquele meio, você não tem para chegar aonde você quer, você é muito sonhador, isso é impossível. Eu vou lhe dizer uma coisa: Deus tem o melhor para a sua vida, em todos os sentidos. Na sua vida espiritual, Ele quer que você seja mais do que vencedor. Nas suas finanças, Ele quer que você seja mais do que vencedor. Na sua família, na comunhão com seus filhos, Ele deseja que você seja mais do que vencedor. Eu tenho visto alguns pais que têm tido dores de cabeça com seus filhos, porque alcançaram o sucesso, mas a vida dos seus filhos é uma vida complicada. E eu tenho dito a Deus: eu não quero isso para mim. Eu quero que realmente eu alcance a prosperidade até no meu relacionamento com os meus filhos. E para isso acontecer, eu preciso mudar a minha mentalidade, começando pela maneira como eu falo com eles, pela maneira como eu dirijo eles, eu os guio na vida. Você tem que entender que tudo é um efeito dominó. Então você vai transbordar sobre a sua casa aquilo que está em você. Então, se em você há muita limitação, seus filhos, eles vão receber disso. Agora, se em você houver generosidade, se houver uma visão longa, se você for o tipo de pessoa moldável por Deus, você vai transbordar isso sobre a tua família, vai transbordar isso sobre a tua casa, e a tua casa vai ser abençoada pela libertação que houve na sua mente. Há pessoas que a pobreza se tornou uma parte do seu estilo de vida. Então, uma pessoa que muitas vezes viveu por muito tempo no limite, quando ela chega num restaurante bom, ou ela é convidada para estar entre pessoas assim que têm um estilo de vida diferente, ela se sente mal, ela sente que ela está sendo rejeitada naquele lugar, ela sente que ela não tem liberdade naquele ambiente ou com aquelas pessoas. Eu sei porque muitas vezes eu me senti assim. Primeira vez que eu entrei num restaurante bom, eu senti exatamente isso. A primeira vez que eu fui convidado a participar de uma mesa de pessoas importantes, eu também senti isso. É como se viesse sobre a gente um sentimento que a gente é menor do que aquelas pessoas, sabe? E eu senti isso várias vezes, não tenho vergonha de falar. No entanto, hoje eu entendi a minha posição, e a minha posição é que Cristo está na minha vida, e que se Ele está na minha vida, então eu tenho o maior comigo, eu tenho o mais importante comigo, que é Cristo na minha vida. E assim como Jesus, Ele tinha comunhão de sentar com os pecadores,
e também com pessoas importantes, eu também tenho que ter essa mente aberta e não me sentir de maneira nenhuma diminuído, menor do que eles. Entenda, uma pessoa pode ter mais dinheiro do que você, pode ter mais influência do que você, pode saber mais do que você, mas quando ela morrer e você morrer, vocês vão ser enterrados da mesma maneira. E claro, existe o destino depois da morte, né? Dado da decisão que a pessoa tomou aqui nessa terra, de seguir a Cristo ou não. Então, depois lá já é outro departamento. No entanto, você tem que entender, é um ser humano como você. Por mais que tenha um dom divino, por mais que tenha uma habilidade especial, há pessoas que elas são muito trancadas, sabe? Quando digo trancadas, no sentido que tem algo que emocionalmente as restringe a estar em alguns lugares e a estar com algumas pessoas. Enquanto você não aprender a lidar com todos, você não pode ser colocado em lugares importantes, lugares de governo, lugares que Deus tem preparado para a sua vida. Na vida, tudo é uma preparação. E há pessoas que Deus tenta preparar elas para coisas maiores, mas elas estão sempre se diminuindo. E um detalhe, não é porque Deus quer promover você que você vai abandonar a honestidade que você recebeu da sua família, a educação, né, os bons princípios. Não, eu estou falando de somar esses bons princípios com uma mentalidade de um filho de Deus, de um mais do que vencedor. Ou seja, algumas pessoas pensam que é suficiente ter bons princípios. E eu vou dizer para você que ter bons princípios é essencial. Mas ter uma mentalidade livre, não uma mentalidade escrava, vai fazer de você um outro tipo de pessoa. Primeiro que você não irá de maneira nenhuma ter vergonha de falar com ninguém. E segundo, porque você vai ter acesso e você vai aproveitar esses acessos. Uma outra coisa que eu aprendo, e eu até deixei aqui grifado, nós temos que parar com o vocabulário de vítima. O que é um vocabulário de vítima? Nossas palavras podem controlar a nossa vida. Sabe, há pessoas que elas perdem a oportunidade, porque quando elas chegam para falar com alguém que pode abençoá-las, elas falam de tudo aquilo que tá ruim na vida delas, tudo aquilo que está péssimo. Suas palavras estão governando e dirigindo os teus caminhos. Então, se você é uma pessoa negativa, é uma pessoa que está sempre reclamando, é uma pessoa que nada pode, nada consegue, nada é bom, sabe? Seus pensamentos estão escravizando sua vida. Sabe, antigamente, algumas pessoas diziam assim, você tem que estudar para ter um emprego e esse emprego que você vai ter, você vai ter segurança nesse emprego. Mas nenhum emprego hoje é segurança, certo? A nossa segurança tem que estar em Deus. E um detalhe, quando uma pessoa ela aceita muitas vezes o emprego, não em todos, mas em muitos, se não existe um propósito ali, ela vai ficar limitada naquilo. E a nossa mentalidade deve ser sempre viver um romper de Deus. Viver um romper de Deus na nossa vida. Viver um romper de Deus numa área. Quais as atitudes na minha vida que vão fazer de mim uma pessoa do jeito que Deus falou que iria fazer na minha vida? O que está faltando para que eu chegue nesse lugar que Deus tem falado para mim? Você não pode chegar ao palácio falando como um servo. Você não pode chegar ao palácio falando como um servo. Você tem que ter atitudes de servo, mas não pode falar como um servo. Você tem que falar como um governante. Você tem que falar como alguém, sabe?
que realmente é o tipo de pessoa que tem fé. Tem fé no que Deus vai fazer, tem fé no que Deus vai realizar, tem fé no que Deus disse. Entenda, quando você faz propaganda das suas feridas, você atrai urubus e carniceiros. Então vai falando das tuas limitações, vai falando das tuas falhas, vai falando dos teus achismos negativos, e tudo que você vai atrair na sua vida são urubus e carniceiros. Agora começa a falar como um mais do que vencedor. Você vai intimidar os urubus e os carniceiros. Eles vão ter mais cuidado antes de se aproximar de você, porque eles vão saber, essa pessoa é diferente, ela está liberta. E uma pessoa que é livre, ela não pode ser enjaulada. Uma pessoa que é livre, ela não pode ser escravizada. Entenda isso. Quem é livre não pode ser escravizado. Muitas pessoas estão escravizadas na sua mente pela maneira como falam. São muito negativos, são muito pessimistas, são muito incrédulos. E isso é um problema. A Bíblia diz em Jeremias 1:8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O que a Bíblia está dizendo aqui é que você foi ordenado a tomar coragem e a menosprezar o medo. Eu não estou dizendo que você não tem aquele medo saudável. E quando eu digo medo saudável, eu prefiro usar a palavra temor, né? Que é prudência. Agora, existe um outro medo que você vai ter que vencer. Sabe, você vai ter que vencer algumas coisas. Você vai ter que acreditar que Deus é maior na sua vida. Porque não tem como uma pessoa crescer sem ter inimigos. Não tem como uma pessoa crescer sem ter críticas. Gente, é impossível. Sabe, eu me entristeço quando existe uma crítica. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou parar de fazer o que eu faço porque eu sou criticado? Não, eu não posso parar porque eu sou criticado. Eu não posso parar porque alguém não concorda comigo. Eu não posso parar porque alguém está me invejando. Porque alguém, por inveja de mim, está falando alguma coisa negativa. Eu tenho que olhar para Jesus e olhar para os críticos que Jesus tinha. Jesus tinha muitos críticos. Não pense que se você fizer o que é certo, não vão lhe criticar. Você vai fazer as coisas mais certas e mais perfeitas que existe e ainda vão achar uma maneira de criticar você. Sabe, você fazendo bem lhe critico, você fazendo mal lhe critico. Qual que é a diferença então, profeta, entre fazer o bem e fazer o mal? É que fazer o bem você dorme tranquilo. Fazer o mal, você não dorme tranquilo. E a segunda coisa é que fazer o bem é a luz que vai prevalecer sobre as trevas. Hoje eu respondi o comentário de um homem em uma das minhas publicações. Ele escreveu assim: gente, aqui no YouTube, tá? Só para explicar para vocês, eu não respondo comentário de ninguém, não falo com ninguém aqui nos comentários, tá? Não falo. Então, se alguém em meu nome chamar vocês nos comentários, não sou eu, ok? Mas eu estou falando de uma outra coisa. E ele disse assim: eu estou desesperançado, nada dá certo na minha vida, eu tento ter atitudes positivas e nada funciona. E eu disse para ele: amigo, permaneça na luz, porque a luz sempre vence. Nós precisamos parar de pensar que as trevas são mais poderosas do que a luz. Pode até parecer que as trevas estão vencendo em alguma área da sua vida. No entanto, se você permanecer na luz, que é Jesus Cristo, saiba que você vai vencer. Não tem como não vencer. Quem permanece fazendo as coisas certas pode até ser enfrentado pelo homem mau, pode até ser injustiçado por um tempo, mas a justiça divina nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Deus não tem nos dado um espírito de medo. E a nossa língua
está decidindo as correntes da vida. Eu vou repetir, a minha língua, a tua língua, está decidindo as correntes da vida. Seja negativo, fale como uma pessoa medíocre, fale como uma pessoa cheia de inferioridade e você vai ver o que isso vai trazer de bom para você. Trazer águas ruins, águas turbulentas. Agora, começa a mudar a forma que você fala. Comece a falar de um futuro. Comece a falar de um Deus incrível. Comece a falar de uma fé que não tem limites. E você vai atrair correntes do Espírito para a sua vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu espero que o Espírito Santo ele venha trazer liberdade total na sua mente para que você viva o extraordinário de Deus. Amém? E eu quero agora orar por você. Eu quero orar por você, quero te abençoar em nome de Jesus. Quero pedir inclusive para você que está aí ao vivo, se você puder compartilhar com outras pessoas essa oração, faça isso agora. Nós vamos declarar o Salmo 91. E se você quer conhecer mais sobre o poder do Espírito Santo e como as correntes do Espírito funcionam para tornar a vida de uma pessoa uma vida diferente, eu convido você a participar da Escola de Profetas que nós teremos no final desse mês. Nós vamos ter um grande evento profético com profetas. E eu não falo qualquer profeta, homens de unção. Homens de fora do país que vão liberar palavras que vão ativar a tua vida. Serão 3 dias de evento. 3 dias de evento e vai ser algo sobrenatural. E eu quero convidar você a participar junto conosco desse evento incrível, desse evento sobrenatural que será a Escola de Profetas. Você pode se inscrever agora. Inclusive as pessoas que já estão se inscrevendo, eu já estou orando por vocês. Todos que já estão inscritos para essa escola, já estou orando por vocês. E aqueles que não estão inscritos, não perca essa oportunidade. É o melhor investimento que você pode fazer em 2023 na tua vida espiritual. Se o Espírito Santo falar contigo, de despertar uma curiosidade, mesmo que seja ínfima, porque existe um propósito de você participar dessa escola. Os telefones estão aqui na tela, você pode entrar em contato conosco pelos WhatsApps que estão aqui, tá? Não tente ligar, manda um WhatsApp, ok? Manda um WhatsApp, nós vamos atender você com a maior alegria, certo? Enquanto isso, eu vou declarar o Salmo 91 e enquanto eu declaro, você vai compartilhar com 7 grupos. Aí, talvez haja alguém aí que diz assim, não, mas eu não compartilho, profeta, eu tenho vergonha. Vergonha? As pessoas estão sempre compartilhando coisas ruins e elas não têm vergonha de compartilhar coisas ruins. Você vai compartilhar uma coisa que vai mudar a vida de pessoas. Então compartilha aí com 7 pessoas, manda para 7 grupos, amém? E se puder compartilhar com mais, é mais que Deus vai te abençoar, certo? Eu acredito que aquilo que a gente faz acontecer na vida dos outros, Deus faz acontecer na vida da gente. Também peço que você deixe a sua curtida nessa oração, para que essa oração chegue a mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora, porque eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus. Amém? E amanhã, 6 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui, se Deus quiser. Amanhã, 6 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui. Então, vem para a oração, para você também ser tocado. Você nunca sabe quando Deus vai usar um profeta para falar contigo. Ok? E nesse domingo, nós vamos começar o primeiro culto de 3 cultos da unção de Deus. A unção de Deus, a Bíblia diz que despedaça o jugo. O jugo é o peso espiritual. Se você tem sentido peso espiritual na tua empresa ou peso espiritual na sua casa, eu convido você a vir participar do culto nesse domingo às 9 horas da manhã. A nossa igreja fica localizada em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. 9 horas da manhã. Tem gente que chega de madrugada na igreja para participar do culto. Vem participar, vem.
Deus está tocando em você, vem. Amém? Alphaville fica quase colado em São Paulo, do lado de Osasco, do lado de Carapicuíba, Santana do Parnaíba, Cajamar, enfim, toda a região aqui. E isso não impede pessoas de virem de outros estados também. Tem pessoas que vêm de outros estados para participar do culto aqui, é muito comum na nossa igreja. Pessoas vêm de fora do país para participar do nosso culto. Então eu convido você a vir, você não vai se decepcionar se você vir. Deus vai tocar na tua vida, amém? Até porque você vai experimentar uma unção de Deus. Há uma unção de Deus que Deus nos deu. E você vai tocar nessa unção. Salmos 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesse momento, Pai, profetizando que vai haver aceleração na vida dessa pessoa, aceleração sobrenatural em todas as áreas da vida dela. Eu quero declarar, ó Deus, que maior é o Senhor. Maior é o Senhor em nossa vida. Maior é o Senhor na nossa casa. Declaramos, ó Deus, que a Tua boa mão está sobre nós. Declaramos que a obra do Senhor está acontecendo em nossa vida. Há um agir sobrenatural. E nós queremos declarar ao Pai, profeticamente, queremos liberar palavras. E eu quero declarar, Pai, cada pessoa que está ouvindo essa oração é próspera, é saudável, é abençoada, é forte, é animosa, é alegre e ela está cheia da presença de Jesus na vida dela. Eu quero declarar sobre cada pessoa que está orando junto comigo que a presença de Jesus está iluminando a vida dessa pessoa nesse momento. Senhor, eu quero cancelar agora todo tipo de obra das trevas contra a vida dessa pessoa. E eu digo que aquilo que tem se levantado contra ela está por terra agora. Eu digo, mal acabou para você. Escuta aqui, Satanás. Pega tudo que tu tem lançado na vida dessa pessoa, na casa dela ou nos arredores dela e cai por terra. Que toda armadilha do inimigo seja cancelada e todo o mal seja desfeito. Eu cancelo a maldade. Eu cancelo a obra do mal, eu cancelo aquilo que é contra, eu cancelo aquilo que não é da vontade de Deus na vida dessa pessoa. E eu quero declarar, Pai, que a Tua mão está sobre seus filhos, a Tua mão está sobre seu casamento, a Tua mão está sobre a sua entrada e sobre a sua saída. Senhor, eu quero declarar céus abertos sobre cada pessoa que está ouvindo essa oração. E quero declarar no nome de Jesus Cristo a cura sobre todo aquele que está doente fisicamente. Que o poder de Deus toque no teu corpo físico agora, restaurando teus membros, restaurando o teu corpo físico, restaurando o teu sangue, restaurando agora até mesmo os hormônios. Eu quero declarar em nome de Jesus poder de Deus sobre a tua vida agora. Também quero declarar a cura no interior, a cura no emocional.
toda depressão, todo medo, todo nervosismo, toda agitação, toda ansiedade, tudo aquilo que traz angústia para a vida dessa pessoa, que ela receba paz, a paz sobrenatural do Espírito Santo, que ela receba agora o poder sobrenatural do Senhor sobre a vida dela. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre a tua vida, a mão do Senhor está fazendo os ajustes em você. Você é um vencedor, você é um vencedor em Cristo Jesus. Você não vai andar mais de cabeça baixa, você vai andar de cabeça em pé. Eu quero declarar que Deus está contigo agora, a mão poderosa do Senhor está sobre a tua vida, a mão poderosa do Senhor está sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, abençoo tua casa, abençoo todas as áreas da tua vida e declaro que o Senhor está na tua vida, o Senhor está na tua casa. Eu te abençoo agora, eu abençoo tua vida, eu abençoo todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Amanhã, 6 horas da manhã, você é nosso convidado, está junto com a gente. Deus te abençoe, uma boa noite, paz, prosperidade e descanso de Deus sobre a tua vida. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Também oro, Senhor, para que a paz de Deus habite ricamente na casa dessa pessoa. Declaramos em nome de Jesus saúde nesse lar e oramos para que haja salvação dentro dessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que o Senhor possa trazer um avivamento dentro dessa casa. Oro também, Senhor, por suprimentos sobrenaturais. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Senhor, libera recursos sobre a nossa vida, coloca nas nossas mãos prosperidade, abra portas, Senhor, nos leva às pessoas certas e nos conduza com a Tua graça e com o Teu favor. Nos dê sabedoria, Senhor, para vivermos o nosso dia. Nos dê graça, Senhor, para podermos avançar, para podermos crescer e glorificar o nome de Jesus. E também oro, Pai, para que todo atrapalho caia por terra, todo tipo de obra contrária que vem para perturbar o caminho dessa pessoa, que vem para impedir o crescimento dela, caia por terra agora. No nome e na autoridade de Jesus Cristo, nós declaramos que todo espírito de confusão, de atrapalho, está por terra. Não pode continuar. No nome de Jesus Cristo. E dizemos: escuta aqui, mal. Pega tudo que tu tem mandado contra a vida dessa pessoa e saia em nome de Jesus Cristo. Senhor, cobre-os com teu poder, guarda esta casa, guarda esta vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, e toda pessoa que está pedindo a solução para um problema, para uma dificuldade, Senhor, dá uma sabedoria sobrenatural para essa pessoa. Como diz em Tiago, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. Senhor, dá uma sabedoria especial, dá uma direção para essa pessoa e que ela ouça a Tua voz, abra os seus ouvidos, Pai, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero nesse momento glorificar a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Temos visto Sua graça, temos visto a Sua glória e podemos testemunhar da Sua bondade. Amém? E eu quero começar essa oração com 2 testemunhos para a glória de Deus. O primeiro testemunho é o testemunho da Damares. Ela escreveu assim: ouvindo as orações do Senhor, eu consegui sair de um relacionamento extremamente tóxico. Com a força das orações das 6 da manhã e das 6 da tarde, eu consegui me libertar. Casei e meu esposo não podia ser pai, mas para a glória de Deus hoje estou grávida de 3 meses. Agradeço pela força que o Senhor traz para nós mulheres que tantas vezes sofremos. Agradeço a Deus, louvado seja o Rei dos Reis. Amém e amém. Glória a Deus. Olha que interessante o testemunho da Damares. Ela não conseguia sair de um relacionamento tóxico.
Às vezes a pessoa está numa situação, ela não consegue sair de forma natural. Ela não consegue, por mais que as pessoas digam para ela, não, você tem que se posicionar, você tem que pensar em você. Ela não tem força dentro dela. Quando ela é tocada por Deus, ela recebe força para sair de uma situação difícil. E a minha oração é para que toda pessoa que está passando por uma situação difícil, parecida com a da Damares, o Senhor venha intervir. E você vê aqui, houve um processo. Primeiro ela se libertou de um relacionamento tóxico, depois ela conheceu o marido que ela está, casou com esse homem e ele não podia ter filhos. Graças a Deus o Senhor operou o milagre e agora já tem um bebezinho a caminho. Ou seja, um processo de transformação, um processo da riqueza de Deus derramada sobre a vida de uma pessoa que ora. É por isso que você não deve desistir de orar. Toda pessoa que quer ver milagres tem que começar uma vida de oração. Guarda isso, toda pessoa que quer ter uma vida de milagres vai ter que começar a ter uma vida de oração. A vida de oração vai fazer você ter uma vida de milagres. Amém? E o segundo testemunho é da Edna. Ela escreveu assim: graça e paz. Tem uns 15 dias que o Senhor liberou uma palavra profética de cura para uma pessoa que estava sofrendo com dores na gengiva, na parte superior. Eu tomei posse, pois estava passando por esse processo há mais ou menos 3 meses, com dores intensas na gengiva, no rosto, que subiam para a cabeça. Desde então tomei posse da palavra e não estou sentindo mais nada, para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigado pela sua vida e pela vida da sua família. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Amém? Eu glorifico a Deus, porque Ele é um Deus de milagres que tem feito o extraordinário. Eu quero dizer para você que está aí, que não importa a tua situação, Deus pode entrar nessa situação e mudar a tua história. Ele transforma vidas. Acredite, talvez você entrou aqui com um problema grave, com uma situação que você não vê saída. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque uma vida de oração e você verá o extraordinário na sua vida. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. E você que me acompanha pela TV Bandeirantes e não é inscrito ainda no meu canal do YouTube, inscreva-se agora. Amém? É só você ir lá no YouTube e colocar Vinícius Siracete. Eu estou orando diariamente com milhares e milhares de pessoas às 6 da manhã, às 18 horas. Mude a sua vida através de uma vida de oração. Amém? Quem está no seu ouvido? Quem é que chega aqui? Quem tem acesso aqui? Será que você é o tipo de pessoa que ouve todo mundo? Que dá acesso a todo mundo? Que todo mundo chega e fala uma coisa e você acredita? A Bíblia nos diz em Provérbios 11:14: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Todos nós temos pessoas que nos influenciam, pessoas que estão nos nossos ouvidos. A questão é, essas pessoas têm sabedoria de Deus para nos aconselhar? Porque a Bíblia diz que na falta de sabedoria a gente cai. Mas no conselho de sabedoria nós prosperamos e somos abençoados. O grande problema é ouvirmos pessoas que querem, de alguma forma, até tentar nos ajudar, mas sem a sabedoria de Deus, ela acaba mais nos atrapalhando que nos ajudando. Há pessoas que nunca construíram nada na vida e querem aconselhar você. Você não deve aceitar o conselho de todos. Você tem que orar e pedir a Deus: Senhor, me dá discernimento para aquilo que eu ouço. Tem gente que ela se inclina para tudo que dizem. Então alguém diz uma coisa aqui, ela se inclina, outro diz uma coisa ali, ela se inclina para aquele conselho. Ei, você precisa de discernimento. Você precisa de conselhos, mas você precisa de conselhos certos na sua vida.
Eu já vi gente dentro da igreja dando conselhos errados para uma pessoa, para uma casa, para uma família. Tem gente que já perdeu muito dinheiro por ter dado ouvidos a conselheiros que não estavam em cima da sabedoria, que não tinham a sabedoria de Deus no coração. Ou seja, as perdas acontecem porque você está numa direção errada. E muitas vezes foi motivado por um conselho errado. Você precisa olhar para o histórico daqueles que estão vindo falar nos teus ouvidos. Ou seja, onde essa pessoa está na vida? Porque a pessoa vem para dar um conselho para você de prosperidade, mas ela está quebrada financeiramente. Ela vem dar um conselho para você de família, de casamento, mas ela já está no 6º rompimento na vida dela. Como que essa pessoa pode te ajudar? Será que essa pessoa já tomou boas decisões? Essas pessoas honram a Deus? Será que a intenção dessa pessoa, dentro do coração, é realmente te ajudar? Ou ela está sendo motivada, às vezes, por um desejo egoísta? Nós temos que começar a pensar nisso, porque, infelizmente, há pessoas que são enviadas pelo diabo. O diabo envia pessoas também. Ele enviou Dalila para desencaminhar Sansão. Ele enviou Judas para trair Jesus. Ou seja, o inferno está sempre tentando atrapalhar o destino daqueles que amam e buscam a Deus. É por isso que nós precisamos, todo conselho que recebermos, temos que consultar a palavra de Deus, temos que consultar o Espírito Santo, temos que orar. Toda decisão na nossa vida tem que estar envolvida em oração, tem que estar embrulhada em oração. Porque uma decisão errada pode levar anos para consertar e às vezes nem conserta. Só Deus, só um milagre de Deus para consertar. Então, para quem eu dou ouvidos, é importante e também crucial para que eu viva o extraordinário de Deus na minha vida. Se você tem vozes erradas falando com você, você vai ter decisões erradas. Olha que forte isso. Então você permite com que uma pessoa que só fala besteira, é o espírito da crítica na vida dessa pessoa, é o espírito da mentira, sabe? Essa pessoa tem uma vida dupla e ela vem e fala no seu ouvido e você acredita nela. E ela acaba de tirar você do propósito de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, tem muita gente que mente. Tem muita gente que inventa. É por isso que a Bíblia diz, passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus é confiável. A palavra de Deus é confiável. Quando você, não souber o que fazer, vá para a palavra. Porque a palavra sempre tem o norte certo para a tua vida. Escreve isso aqui nos comentários. A palavra sempre tem o norte certo para a minha vida. Se você fica perto de amigos que se comprometem com as suas falas, que tudo o que sabem fazer é fofocar, é falar mal dos outros, parentes que vêm para te agitar, eles não estão te movendo em direção ao teu destino. Eles estão, na verdade, sendo um atrapalho, um espírito de confusão na sua vida. Tem gente que já chegou para mim e disse assim, eu não sei o que fazer. Tem gente que diz assim para mim, eu não sei o que fazer, porque um me diz para fazer uma coisa, o outro me diz para fazer outra. Ei, todos os conselhos que você ouvir, o filtro é a palavra de Deus. E depois de você ouvir a palavra, vá orar. Senhor, me guia na minha decisão. O sucesso, a prosperidade, o avanço e até mesmo as muitas bênçãos que Deus tem para a nossa vida, vem de conselhos que recebemos de Deus, da palavra de Deus e de pessoas de Deus, porque tem pessoas de Deus que são enviadas para o nosso caminho para nos abençoar. Então, pessoas que estão te dando conselhos de relacionamento, que já passaram por N rompimentos, o que essas pessoas vão te ajudar?
pessoas que têm sugestões de como você deve gastar o seu dinheiro. Compre isso, invista aqui, aqui está um ótimo negócio. Mas eles não podem nem pagar suas próprias contas, porque hoje o que mais tem é gente que fala de resultado que nunca teve. Gente que, nunca teve resultado sólido, resultado verdadeiro, e só porque tem uma certa influência, tem voz, foi dado voz para essa pessoa, ela pensa que pode dar grandes conselhos. Mas às vezes você olha para a vida dessa pessoa, ela nunca conquistou nada na vida. Eu vou dizer uma coisa para você, tenha cuidado com quem você está ouvindo, nem tudo que se ouve é verdade. Nem tudo que se ouve é verdade. Confira, veja bem se isso é verdade. A Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos. Pelos frutos, certo? Não é por aquilo que se diz, é pelos frutos. Então eu posso estar aqui diante de vocês, estou, ministrando todos os dias, mas você precisa conhecer os meus frutos. Não é só o que eu falo para você, porque gente para ensinar bem tem aos montes. Tem gente que prega muito melhor que eu, fala muito melhor, sabe se comunicar. Mas você olha para a vida da pessoa e você vai encontrar ali, frutos podres, uma vida dupla. Uma pessoa que fala mal de todo mundo, mas a vida dela é uma vida, totalmente desorganizada, desordenada. Então, entenda, essa pessoa que está lhe dando conselho, seja quem for aí no seu trabalho, na sua igreja, essa pessoa tem integridade? Essa pessoa tem credibilidade? Essa é uma pessoa de excelência? Ela está prosperando no caminho dela? Ela é uma pessoa de família que pode lhe ajudar? O Salmo 119, verso 169 diz: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Sabe o que o salmista estava dizendo aqui? Senhor, me dá discernimento sobre aquilo que entra nos meus ouvidos. Senhor, me dá discernimento sobre o que está entrando aqui nos meus ouvidos. É isso que nós precisamos, orar a Deus. Senhor, me dá discernimento sobre aquilo que está entrando nos meus ouvidos. Tem coisa que você tem que discernir na hora, isso é de Deus, isso não é de Deus. Eu já ouvi pessoas que perderam tudo por maus conselhos. Eu já vi gente largar casamento por maus conselhos. E um detalhe, nós estamos falando de pessoas dando maus conselhos, mas às vezes é o próprio diabo que vem, e sugestiona algo para a pessoa e a pessoa acredita. Tudo que você ouvir, veja se é de Deus. Veja se é de Deus, veja se é a vontade de Deus para que você não erre, para que você não tome um caminho errado, mas para que você siga a direção de Deus para a sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu sei que essa palavra é uma palavra profética para você. Amém? É uma palavra profética, é uma palavra de direção. Deus está falando aqui com você. Deus está lhe direcionando. Deus está lhe direcionando, Deus está lhe guiando e você vai ser muito abençoado. Amém? Eu quero, antes de declarar o Salmo 91, eu tenho 2 recados importantes. O primeiro é da Academia Kingdom Global. O que é a academia? É uma plataforma para treinar você no seu propósito, para você aprender a ouvir a voz de Deus, e ali tem conteúdos exclusivos, onde eu ensino para você a ouvir a Deus sobre teu propósito, sobre dons, sobre os 5 ministérios, sobre questões emocionais, ou seja, tem N coisas. Você pode se inscrever na nossa academia através do nosso site www.vinicius7.com.br. E o meu segundo recado para você é que domingo agora, nós às 9 da manhã vamos ter o nosso culto em Alphaville. Você é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. E para você que quer se aprofundar no conhecimento de Deus, você que quer participar de um evento profético, um evento único, você pode ir até o meu site e ali pegar o endereço da onde é a sede do meu ministério em São Paulo, na Barra Funda. Nesse domingo às 18 horas, para você que quer mergulhar no profético, certo?
Então, não é uma igreja, é um evento profético, é um evento para aqueles que querem mergulhar, certo? Para aqueles que amam os dons espirituais, amam ouvir a voz de Deus. Você vai pegar o endereço e você vai ir até a minha sede, nesse domingo às 18 horas. Só que tem um detalhe, as vagas é por ordem de chegada. Nós vamos ter apenas uma parte das cadeiras reservadas para quem é nosso aluno da academia. Então, quem é aluno pode reservar antes o seu lugar, que a gente não vai deixar outra pessoa sentar no teu lugar. Agora, os demais lugares é por ordem de chegada. Então, lotou o lugar, independente de você ter estado a 2 horas, está a 2 horas de São Paulo, não tem mais lugar, não tem mais vaga, vai ter que retornar. Aí você diz, mas por que não faz uma inscrição online? Nós fizemos isso, mas as pessoas não valorizaram. E daí acabam deixando, sabe? Muitas vezes, pessoas que querem ir, que estão na lista de espera, às vezes perdem de ir. Então a pessoa não vai e não deixa o outro ir também. Não, as coisas não são assim. Então os portões vão abrir às 4h30 da tarde, às 16h30, certo? Os portões vão abrir às 16h30. Lotou, ninguém mais entra, certo? Então vai ter que ser assim. E se você é aluno da academia, você entra em contato com o nosso pessoal e você pode reservar o seu lugar. E os demais lugares é aberto ao público que está faminto por Deus, que quer mais de Deus, certo? Então a gente tem que fazer isso por uma questão de ordem, certo? E se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira através do meu site. Esse livro aqui, Café com Jesus, é um devocional profético incrível que vai te abençoar. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco de muitas maneiras, inclusive através dos sonhos. E você pode adquirir os nossos livros, certo? Então, eu quero agora declarar o Salmo 91 e pedir a você que está aí junto conosco que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha com os teus amigos, com os teus parentes, com as pessoas próximas. Manda aí para o máximo de pessoas em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero agora orar por você, apresentar você diante de Deus. Coloca aqui nos comentários, escreve assim: nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Que significa a palavra Shalom. A palavra Shalom representa isso, representa paz, prosperidade e representa que não há faltas, não tem nada quebrado e que existe plenitude na tua vida. Amém? Então escreve isso. Nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Amém? Eu quero que também você ore por nós. Nós temos 2 grandes desafios. Estamos em rede nacional, na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, certo? E Deus tem nos abençoado, que temos conseguido vencer e avançar. Precisamos das orações de vocês. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai,
Em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida dessa pessoa e a sua família diante de Ti. Que essa família seja uma família unida, uma família de amor, uma família que a paz de Deus esteja no meio deles. Derrama da Tua graça sobre eles e livra-os de todo mal, livra-os de todo laço, Satanás. Senhor, eu abençoo esta casa. Oro também por toda pessoa, Pai, que tem trabalhado muito, para que o Senhor renove suas forças, o Senhor renove seu ânimo, o Senhor libere uma unção fresca sobre a cabeça dela e que ela receba um novo ânimo do Senhor. Oro também por todo aquele que está enfermo fisicamente ou emocionalmente e declaramos o nome de Jesus Cristo a cura total e completa dessa pessoa, que todo câncer, toda alergia, artrite, artrose, reumatismo, todo tipo de problema no coração, nos rins, no fígado, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com teu poder. Também toda pessoa que está com depressão, angustiada, aflita, que ela seja livre em nome de Jesus. E toda pessoa, meu Deus, que precisa de clareza, toda pessoa que precisa romper, que precisa avançar, Senhor, toque com teu poder agora, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor visite essa pessoa de uma forma sobrenatural. Toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que haja uma liberação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Senhor, que toda dor que ela tem nos braços, toda dor que ela tem nas pernas, cesse completamente em nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, por essa pessoa que não vê saída, Senhor, dá uma solução sobrenatural para ela. Oro, Senhor, também para que dentro da casa dela haja uma intervenção. Eu oro em nome de Jesus para que toda briga renda-se a Jesus Cristo, toda confusão renda-se a Jesus Cristo, todo atrapalho renda-se a Jesus Cristo e que a mão do Senhor seja sobre a vida dessa pessoa, que as coisas fluam, que as coisas funcionem, que as coisas avancem em nome de Jesus Cristo. Oramos também para que o Senhor abra as tuas portas à nossa vida, Senhor, e que o Senhor traga as pessoas certas por nosso caminho. Senhor, desfaça todo o laço de Satanás agora e que todo tipo de armadilha do inimigo, todo tipo de atrapalho seja agora quebrado em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos a tua visitação na nossa vida. Senhor, libera do teu poder sobre nós. Oramos também, Senhor, por um suprimento sobrenatural, recursos financeiros, contratos sendo fechados e o melhor de Deus entrando na nossa vida. Senhor, abra as oportunidades de ouro para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus Cristo. Abre portas, Pai. Abre portas. E eu apresento diante de Ti agora o pedido de oração de cada pessoa. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que todo atrito na vida dessa pessoa, toda a confusão que cerca a vida dela, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita esse lar. Também oramos para que a fome por Ti, pela Tua presença, por mais de Ti, Senhor, encha a vida dessa pessoa e que ela se renda à Tua presença, que ela se renda a mais de Ti. Senhor, toque-a com Teu poder, toque-a com a Tua graça, toque-a com teu favor, que a presença do Espírito Santo encha esse lugar e que todo jugo do inferno, todo peso espiritual na vida dessa pessoa, na casa dela, seja dissipado agora em nome de Jesus. Cancelamos toda palavra maldita direcionada contra ela, toda inveja lançada contra ela e declaramos: não prosperará. E que esta vida, Pai, possa viver os planos e os projetos do Senhor. Também oramos por todo aquele que tem sonhos, que tem projetos, que está trabalhando em algo. Senhor, abençoe essa pessoa, para que em todas as coisas, tudo aquilo que ela está colocando diante de Ti, Senhor, tenha o Teu toque, tenha o Teu favor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu espero que você tenha sido abençoado. Não esqueça de compartilhar agora. Amém? Você não pode só receber. Você tem que aprender a compartilhar, porque isso é uma lei espiritual. Quem planta, colhe. Plante agora essa oração na vida de alguém e amanhã, às 6 horas da manhã, estaremos juntos aqui em oração com a graça de Deus. Um forte abraço, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente,
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos liberar e destravar na tua vida, família e casa, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos por um rompimento, por um avanço, oramos para que papéis e documentos sejam destravados, oramos por um liberar do Senhor na tua vida, nos teus negócios, nos teus projetos, nos teus sonhos, tudo aquilo que está dependendo de uma assinatura, tudo aquilo que está dependendo de uma convocação. Nós declaramos o nome de Jesus, haverá liberar, haverá destravar. No nome de Jesus lançamos a palavra profética. O Senhor já está liberando. O Senhor já está liberando. Liberamos essa palavra no mundo espiritual sobre a tua vida e sobre tudo que diz respeito a você, no nome de Jesus. Aonde estiver o teu nome, que ele seja visto, que as coisas andem, que as coisas funcionem, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, por um alinhamento na vida dessa pessoa, por um fluir sobrenatural do Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos na oração da noite e eu gostaria de lhe convocar amanhã, 6 horas da manhã. Nós vamos levantar um grande clamor. Agora 2 vezes por semana, na quarta e na sexta-feira. Eu vou levantar às 6 horas da manhã para um grande clamor. Nesse grande clamor nós vamos orar mais, nós vamos colocar mais as coisas diante de Deus. E eu convido você que é um intercessor, você que está orando pela sua vida, você que está vendo as coisas melhorarem, você que está entendendo o papel e o poder da intercessão, que você esteja comigo amanhã às 6 horas da manhã. É algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Meus propósitos agora, até o Senhor determinar, serão sempre de 7 dias. Então, a cada 7 dias haverá uma renovação. E 2 vezes por semana, na quarta e na sexta, nós vamos levantar um grande clamor. E eu convido você a estar junto conosco. E lhe desafio a participar desses propósitos para ver se as coisas não vão melhorar na sua vida. Eu quero começar aqui hoje dando um testemunho da Sâmia, e ela mandou o seguinte para nós: a paz, eu quero testemunhar mais um milagre que vivi no dia de hoje. Minha filha, de 11 anos, estava andando de cavalo e ele disparou. Correu tão rápido que ela não conseguiu controlar e caiu. O mais impressionante é que, pela forma como ela caiu em cima de muitas pedras, o mínimo teria sido fratura no quadril ou na coluna. Mas Deus livrou a minha filha. Ela foi à emergência, fez a tomografia do crânio, coluna, quadril, membros, raio-x das mãos e membros e não apareceu nada. Apenas escoriações. Sei que foi a mão de Deus e toda a honra e glória sejam dadas a Ele. Obrigado por esse ministério que me ensina a ter fé diária e a importância da intercessão. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua equipe. Que maravilha, Sâmia, o nosso Deus é o Deus que dá livramentos. É o Deus que pode intervir em uma situação. E a gente sabe que esse tipo de acidente que a tua filha teve podia ter sido uma quebradura, podia ter sido uma coisa mais grave, mas Deus livrou. Deus livrou e glória a Jesus. Amém? Por isso, da importância da intercessão. E hoje eu quero compartilhar com você maneiras para aumentar a sua paz. Exatamente. Talvez você chegou de um dia cansativo de trabalho, onde você resolveu N situações, conversou com N pessoas, e tudo que você quer agora é paz, é descanso para a sua alma. Glória a Deus por isso. Olha o que está escrito em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Algumas casas, a atmosfera que elas vivem, e não só a casa, mas também o lugar que elas trabalham, o lugar que elas frequentam, é uma atmosfera turbulenta, onde existem conflitos constantes, inimizades, pessoas que sofreram rejeição e que tudo acham que estão sendo atacadas, pessoas que enfrentam
problema com os filhos, é grito, brigas constantes, conflitos no casamento, confusão, a pessoa não tem um minuto de paz. Sempre que vai atender o telefone, pensa no pior, porque já viveu tantas coisas negativas e essa atmosfera de turbulência é o que ela tem vivido. Alguns também têm uma casa disfuncional. O que é uma casa disfuncional? Uma casa disfuncional é uma casa que deveria funcionar, mas infelizmente não funciona, porque ela não é um lugar de refrigério, ela não é um lugar de renovo, ao contrário, ela é uma zona de perigo, é uma zona de guerra, é um lugar tão atribulado que a pessoa não tem nem vontade de voltar para casa. Esses dias alguém falou até comigo a respeito disso, que não tem alegria de voltar para casa, não tem prazer de estar em casa, porque a casa é um lugar onde existe tanto desrespeito, é tanta energia negativa pela brecha dada pelas pessoas da casa, que essa pessoa disse assim para mim: eu não sinto mais prazer, eu prefiro estar no trabalho do que estar em casa. Se você chegou a esse ponto, você está precisando de paz na sua casa. Outras pessoas, elas precisam de paz porque a vida dela está cheia de problemas com pessoas. É tanta discussão, é tanta intriga, ela se mete em tanta confusão. Tem gente que diz: eu estou correndo de confusão porque eu quero paz. E tem outras que não é só discussão, mas é aquele ambiente, sabe, onde você tem que estar sempre se defendendo, porque estão sempre lhe atacando. Parece que você é um alvo da sua família, um alvo dos seus colegas de trabalho, um alvo dentro da igreja, e a sua vida não deve ser assim. Você deve ter uma vida de paz. Para muitas pessoas, a atmosfera disfuncional é normal. Se tornou uma coisa normal. Então ela sabe que a vida dela é aquilo ali. Então ela não tem expectativa de uma melhora, não tem esperança que ela vai desfrutar de uma paz, de uma tranquilidade. Ela pensa que a tranquilidade vai vir só na aposentadoria. Jesus disse: deixe-vos a paz. Lembre-se disso. Deixe-vos a paz. E cadê essa paz? Bom, essa paz está com Jesus. Essa paz está na presença de Deus. Essa paz você não encontra em qualquer outro buraco aqui desse mundo. Essa paz você só encontra em Jesus. Você só encontra na palavra de Deus. É por isso que você precisa ouvir uma palavra de Deus. Porque uma palavra de Deus para a sua vida pode mudar o seu ambiente. É por isso que nós temos que ouvir a Deus. Ouvir a Deus vai resolver os nossos problemas. Ouvir a Deus vai trazer a paz que a gente busca. Você entrou aqui nessa oração para ouvir a Deus. Então, entenda uma coisa. A palavra de Deus e uma decisão na sua vida podem acalmá-lo. A palavra de Deus e uma decisão. Mas que decisão seria essa? Bom, primeiro você tem que entender que a paz é possível, certo? A paz é possível. Mas para que eu tenha essa paz, eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Eu preciso começar a praticar os princípios. E por que que uma decisão, ela urge na sua vida? Por que que ela é tão importante? Porque é a decisão de caminhar naquilo que o Espírito Santo está falando com você, na palavra e na oração. O Espírito Santo vai trazer todos os ajustes que a sua casa precisa, todos os ajustes que a sua atmosfera precisa. Você entendeu que uma casa disfuncional não é vida para ninguém. Agora, essa disfunção, somente o Espírito Santo pode ajustar as coisas. Somente o Espírito Santo pode colocar cada coisa no lugar. A paz, ela é definida na Bíblia também como um coração tranquilo, sabe? Com harmonia, a pessoa tem paz, ela tem tranquilidade dentro dela. E é esse coração tranquilo que você precisa ter. Seu coração não precisa ser agitado. Você não pode estar sempre preocupado, sempre nervoso, sempre tenso. Talvez até com os ombros endurecidos de tão tenso que você está, porque você sabe que a atmosfera ela está descontrolada na sua vida. Então, preste atenção no que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. O que a Bíblia está dizendo é, para você não andar ansioso, para você não trazer para a sua atmosfera os problemas, as dificuldades que você tem que orar sobre isso e colocar nas mãos de Deus. Então, ore sobre aquilo que você está preocupado. Ore, coloque nas mãos de Deus. Senhor, eu estou com esse contrato pendente. Senhor, eu estou com esse problema no meu casamento. Comece a orar e entregar tudo nas mãos de Deus. É que você está tão sobrecarregado que você não se dá conta que é isso que está também, sabe, trazendo esse desgosto para você. É a sobrecarga da vida, é a sobrecarga dos problemas, é as metas que tem que bater, é as pessoas chatas que você tem que conviver todos os dias, é aquela gente que quer o seu mal e que mesmo assim, sabe, você tem que permanecer no caminho com elas porque elas estão ali, fazem parte da sua vida e tudo que você tem que fazer é, sabe, aprender a vencer com as pessoas que estão com você. Então é difícil, sim, é desafiador, mas aprenda a orar sobre isso. Vá colocando tudo nas mãos de Deus, Ele tem ombros mais largos. Ele tem o poder para carregar isso. Você está aborrecido da vida porque está tudo em cima de você. Está tudo em cima de você. É uma carga negativa mesmo. Mas se você começar a colocar nas mãos de Jesus, Senhor, eu te entrego meu filho. Senhor, eu te entrego minha nora. Senhor, eu te entrego esses problemas no meu trabalho. Senhor, eu te entrego essa perseguição contra mim. Senhor, eu te entrego essa pressão que eu sinto todos os dias. Eu coloco tudo diante de Ti, esses boletos que eu tenho para pagar. Senhor, essa responsabilidade que eu não tenho, mas que colocaram sobre mim, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, e eu tenho que cuidar do meu pai, e tenho que cuidar da minha mãe, e tenho que cuidar do meu irmão, e tenho que cuidar da minha família. Senhor, são tantas coisas. Aprenda a orar sobre isso. Em vez de se preocupar, ore sobre isso. Ore, e a Bíblia diz, e ore com ações de graças. Como assim? Ore agradecendo a Deus por Ele ter o poder de pegar esse fardo pesado, esse fardo negativo e fazer alguma coisa por você. Deus pode não só fazer alguma coisa, Ele pode resolver a sua vida. Você faz o que você pode e o que você não pode, você entrega nas mãos de Deus. Eu creio que o que tem me sustentado todos esses anos é que eu aprendi a não carregar os problemas para dentro de casa. A não carregar os problemas para dentro de casa, deixar os problemas lá de fora, sabe? Porque já oro antes de sair do carro. Na verdade, tem 2 lugares que eu oro muito, que é no banheiro e no meu carro. Por quê? Porque muitas vezes a gente chega da rua com tanta coisa na cabeça, tanta coisa, foi tanto desaforo, foi tanta coisa que a gente ouviu numa reunião. É uma situação aqui, é uma situação no escritório, enfim, eu coloco tudo diante de Deus. Senhor, eu não posso colocar isso para dentro do meu ambiente, então eu coloco nas Tuas mãos agora. E eu o apresento diante de Deus. Toda aquela sobrecarga que estava sobre mim é transferida automaticamente para o reino do Espírito. E ali Deus trabalha naquilo que eu não consigo resolver. As orações mais poderosas que eu fiz na vida foi dentro de um banheiro e dentro de um carro. Foi em momentos da minha vida onde eu precisava de uma resposta, onde eu estava sobrecarregado, tinha toda aquela carga em cima, todo aquele problema gigante e eu transferi ele para Deus. Nós temos que aprender a transferir nossos problemas para Deus. Nós só temos que colocar a nossa mente nas coisas certas. Então, a sua mente no que Deus vai fazer, na promessa, na provisão sobrenatural, no Deus que está trabalhando nos seus relacionamentos, no Deus que vai ajeitar as coisas, que vai fazer as mudanças. Comigo aconteceu algumas coisas impressionantes na vida. E uma delas, que várias vezes aconteceu e que me deixou surpreso, foi a forma como Deus tirou pessoas do meu caminho. Eu não sou o tipo de pessoa, e quem me conhece como intercessor sabe, eu não sou o tipo de pessoa que diz assim, Senhor, pesa a mão sobre o fulano. Senhor, essa pessoa está me perturbando, vai lá e, sabe, Senhor, dá um jeito
nesse homem abençoado, nessa mulher abençoada. Não, eu não faço isso. Eu entrego nas mãos de Deus e convivo com aquilo até Deus mexer. E é impressionante. Toda pessoa que eu tive problema ao longo da minha jornada, todas, Deus tirou do meu caminho. E aquelas que Deus não tirou, Deus converteu o coração delas em relação a mim. Muitos vieram me pedir perdão, se tornaram pessoas leais do meu lado, pessoas íntegras e pessoas que nunca mais me deram problema. Porque eu aprendi a solucionar os meus problemas em Deus. O problema da paz, a nossa paz, ela é roubada porque a gente se enoja de certas situações. Acabamos nos aborrecendo com facilidade, a gente fica aborrecido. Eu não sei você, mas eu me aborreço com situações. E eu aprendi que para manter a paz em Deus, eu tenho que entregar aquilo nas mãos de Deus e dizer ao Senhor, Senhor, adoça o meu humor. Adoça o meu humor porque ele não está bom, ele está amargo. As pessoas conseguiram amargar o meu humor. Tem muita gente que era feliz antes. Tem muita gente que tinha paz antes, que está me ouvindo aí. Mas as pessoas começaram a lhe aborrecer tanto. E você virou uma pessoa mal-humorada. Você virou uma pessoa ranzinza. Você acabou se isolando até de tantos problemas que você teve com as pessoas. Você tem que entender que jogaram um amargor no poço da sua vida e deixaram você uma pessoa amarga. Tem muita mulher que casou com um homem e que agora está com outro. Por quê? Porque o inimigo conseguiu amargar o poço do coração do marido. Ele passou por tantas coisas, eu quero que você, mulher, comece a orar por isso. Ele passou por tantas coisas que tornou ele essa pessoa amarga, mas ele não é assim. É que o poço dele foi contaminado. Mas se você começar a orar, Jesus tem o poder de transformar esse poço que está amargo em algo doce. Deus tem o poder de transformar essa realidade. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. Jesus pode mudar. Jesus pode mudar o conteúdo. Jesus pode mudar o que corrompeu o poço. Em nome de Jesus, eu quero profetizar. Eu sei que o Senhor me deu essa palavra profética. Eu quero liberar essa palavra. O Senhor tem o poder de tirar toda a amargura do teu poço, do teu coração. Ele tem o poder de transformar a realidade interna dentro de você. Ele tem o poder de dar essa paz, de transferir essa paz para a sua vida, em nome de Jesus. E que a paz de Deus entre na sua casa. Se você recebe a paz de Deus, declare aqui nos comentários, eu recebo a paz de Deus aqui na minha casa. Eu recebo essa paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Compartilhe agora essa oração com teus contatos, com a tua família, nas tuas redes sociais. Seja uma bênção para alguém. Você está sendo abençoado. Você crê nisso, que você está sendo abençoado? Então compartilhe agora essa live com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero lhe convidar. Hoje à noite nós temos aula dentro da Academia aqui no Global. Nós vamos falar sobre intercessão. E semana que vem nós vamos ter 5 dias de evento. 5 dias falando sobre sonhos e visões. E no último dia, que vai ser na sexta-feira, nós vamos trazer algo especial para aquelas pessoas que têm alguns sonhos específicos, recorrentes e que não conseguem parar de sonhar com aquilo. Eu quero lhe convidar a participar dessa Masterclass. Ela é exclusiva para quem é aluno da Academia aqui no Global. Exclusiva. E você não pode perder. Se você quer participar da Academia aqui no Global, é só você entrar no link que está na descrição desse vídeo ou ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Também quero aqui agradecer a Deus. Estamos com a Escola de Profetas de Roma fechada, certo? Esse mês eu estarei em Roma, vai ser uma grande bênção. Em nome de Jesus, essa escola eu já deveria ter feito ela há alguns anos atrás, mas não foi possível e agora eu quero retomar. Então eu estarei em Roma no final desse mês, na Escola de Profetas que nós teremos lá e vai ser incrível. E mês que vem, se Deus me permitir, estarei nos Estados Unidos
E se você é aluno da academia aqui no Global, é gratuito para você participar. Se você é meu aluno na academia, você pode participar dessa escola gratuitamente. Só tem que entrar em contato com a minha equipe, porque se você quiser levar mais alguém com você, nós temos que reservar os lugares, ok? Então, mês que vem, estarei nos Estados Unidos. Esse mês em Roma, mês que vem nos Estados Unidos, com a graça de Deus. E neste domingo, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, povo gaúcho, abençoado do Senhor. Domingo agora, 9h30 da manhã, eu estarei ministrando na rua Carlos Ur, número 935, ok? Então, neste domingo estarei junto com vocês. Até o final do ano eu estarei aqui no Rio Grande do Sul. No final do ano eu estarei retornando para São Paulo, certo? Deus já me deu um prazo e eu vou me manter nesse prazo que o Senhor me deu. Até o final do ano estou aqui, se Deus permitir. Amém? Se Deus permitir. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, peço que você compartilhe com o máximo de pessoas e ore também pelos nossos programas de televisão. Estamos na Bandeirante, em rede nacional, de domingo a domingo, 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que a tua presença encha esse ambiente agora, que a tua presença encha nossas vidas. Nós queremos ser cheios da tua presença. Libera a tua Shekinah sobre nós e que a paz de Deus que excede todo entendimento, essa paz entre na nossa casa, essa paz entre na nossa atmosfera. Nós oramos também, Senhor, para pessoas que ao longo da vida amarguraram no coração de tantas situações negativas que aconteceram, Pai, e que isso fez com que mudasse o humor, mudasse a cabeça, fez com que eles vivessem agitados, preocupados. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que essa pessoa receba a paz de Deus agora e que a paz de Deus comece a transformar o interior dessa pessoa, a paz de Jesus Cristo. Todo aquele que está invocando o nome de Jesus agora, além de ser salvo, essa pessoa também receberá a água viva que transforma realidades, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça. Eu oro em nome de Jesus, para que o poder de Deus toque a tua vida. Também oro por um destravar, por um romper, por um liberar de Deus na tua vida agora. Tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está sendo impedido pelo inimigo, tudo aquilo que está resistindo nas portas da tua vida. Nós oramos no nome de Jesus, para que todo o mal seja quebrado. Oramos o nome de Jesus para que haja um destravar, um liberar e que você caminhe sobre céus abertos. Que as coisas comecem a fluir na sua vida, no seu trabalho, comece a fluir na sua casa, comece a fluir nos seus relacionamentos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, que toda trava está sendo tirada, todo impedimento está sendo tirado. E se você foi esquecido por algo ou esquecido por alguém, nós oramos em nome de Jesus que o Senhor trará a memória dessas pessoas. O Senhor colocará na mente delas a teu respeito. Senhor, dá vitória ao teu filho, dá vitória à tua filha. No nome de Jesus Cristo, nós oramos para que haja um romper, nós oramos para que haja justiça, nós oramos para que o favor de Deus seja liberado abundantemente, que a prosperidade entre nesse lar,
Que a alegria do Senhor entre nessa casa e que a vida de Deus manifeste. Os abençoe. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. E lembre-se, amanhã, 6 da manhã, nós vamos levantar um grande clamor aqui. E eu te aguardo junto com a gente. Que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Compartilhe com o máximo de pessoas e receba essa bênção do compartilhamento. É semeando que se colhe. Que Deus te abençoe. Até mais. Te abençoe. Até mais. Te abençoe. Até mais. Te abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a
a oeste. E eu profetizo, vai haver justiça de Deus em todas as áreas da tua vida. Toda pessoa que foi enganada, toda pessoa que foi roubada, toda pessoa que teve perdas, prejuízos, toda pessoa, meu Deus, que está clamando a ti de dia e de noite, em favor dos filhos, em favor do casamento, em favor dos negócios. Meu Deus, nós te pedimos justiça nessa petição. Justiça nessa petição. Julga a causa deste homem e desta mulher. A tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Também está escrito no Salmos 91, invocarás e eu te responderei. Meu Deus, nós cremos nas respostas divinas e pedimos que a justiça de Deus venha em nosso favor. Eu oro, Pai, por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, de joelhos diante de Ti. Por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, crendo no milagre, crendo numa intervenção e que tem persistido, Pai. Aqueles que são perseverantes, Pai, aqueles que têm buscado o Senhor frequentemente, libera do Teu poder, da Tua graça sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Há pessoas que pensam que Deus ele vai fazer a mesma coisa para com todos, e não é assim que funciona. A Bíblia diz, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se lhe abre. Aquele que pede, recebe. Ou seja, toda ação, para toda ação tem uma resposta. Sabe, tem pessoas que querem que Deus faça tudo por elas, mas elas não estão dispostas a fazer nada por Deus. Elas não oram, não buscam, não clamam, não estão na presença de Deus. E se nós queremos que Deus, ele realmente faça coisas maiores na nossa vida, nós também temos que fazer sacrifícios maiores, sabe? Meus dias aqui no Rio Grande do Sul têm sido muito intensos. Eu tenho tido uma agenda aqui, outra agenda ali, eu tenho resolvido uma coisa aqui, resolvido outra coisa ali. Mas meu compromisso na oração, eu não quebro. Sabe, esses dias eu estava domingo na igreja, aqui em Rosário, e que coisa incrível, como estava frio, havia uma camada de gelo em cima da caminhonete, certo? E estava 1 grau que estava marcando no computador ali da caminhonete. Agora, poderia estar até 0 grau ou -1, porque dá sempre uma diferença. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando nós temos um compromisso com Deus, nós precisamos nos manter firmes no nosso compromisso. E você que está aí me ouvindo nesse momento, se você está buscando a Deus pela manhã e à noite, Deus vai operar na sua vida de uma forma diferente, certo? E eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher, ela ficou 21 dias orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas, e Deus interviu em uma questão de câncer. Ou seja, sempre que há uma busca intensa, vai haver uma resposta diferente. Então eu quero que você grave isso. Para toda resposta diferente, tem que haver uma busca intensa. Naamã, para ele ser curado da lepra que ele tinha, ele teve que sair da terra natal dele e ir até a casa do profeta. Ele foi em outro país. E um detalhe, numa época que não tinha avião, numa época que não tinha carros velozes, tudo que eles tinham eram cavalos, eram carroças, charretes, certo? E ele veio, ou seja, foram vários dias de viagem, buscando a cura, buscando o milagre, buscando a intervenção de Deus na vida dele. Algumas pessoas jamais saíram da sua casa para buscar a Deus. Sabe, jamais elas teriam, eu posso dizer, a iniciativa de ir de um estado para o outro, ou de um país para o outro, para buscar a Deus. E sabe, a pior desculpa que eu já ouvi foi pessoas que disseram assim para mim, não, Deus está em todo lugar e Ele vai me ouvir em todo lugar. É claro, isso está certo, mas é uma desculpa. Sabe por quê? Porque há momentos que você tem que buscar a Deus de uma maneira mais intensa.
E você tem que estar nos lugares que Deus vai chamando você, lugares que Deus vai chamando você, lugares que Deus vai te atraindo, lugares que Deus vai lhe conduzindo, e nesses lugares, Deus vai operar algo na sua vida, e algo diferente. E quando Naamã chega, olha só, quando Naamã chega na casa do profeta, o profeta não quis atender ele. Talvez nos dias de hoje, se o profeta não quisesse atender uma pessoa, a pessoa iria fazer até um vídeo. Olha aqui, gente, que coisa terrível, o profeta não quer atender. Bem, naquele tempo lá, Naamã simplesmente ficou enfurecido e estava retornando para casa porque o profeta não quis receber. O profeta não recebeu ele, mas o profeta deu uma palavra para ele, através do seu servo. E disse para ele que ele deveria se banhar 7 vezes no Jordão. Algumas vezes Deus vai fazer exatamente isso conosco. Ele vai nos dar direções. A cura não vai acontecer instantaneamente, ele vai nos dar direções. E essas direções, quando elas são seguidas, quando elas são obedecidas, então milagres acontecem. É que as pessoas não querem hoje, sair da sua zona de conforto. Elas não querem sair, daquilo que elas está ao alcance delas, mas tem coisas que está fora do nosso alcance. E mesmo assim nós devemos ir para buscar, ir para ter. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não faço tudo o que eu quero. Eu não me movo, em toda direção que eu gostaria de me mover. E sabe por quê? Porque eu sigo uma direção de Deus. Eu sigo uma palavra de Deus para a minha vida. Eu quero seguir aquilo que Deus vai colocando na minha vida, aquilo que Deus vai me direcionando, para onde Deus vai me mostrando, eu estou indo. E eu gosto de agradar a Deus nos mínimos detalhes, mesmo que aquilo me doa, mesmo que aquilo venha mexer com a minha, eu posso dizer, com a minha vontade, com o meu ego, com o projeto pessoal. Se você perguntar para mim, profeta, lhe chamaram para você pregar nesses 2 eventos, eu vou dizer para você que eu recebo convites de várias partes do Brasil e de várias partes do mundo. E eu não consigo, cumprir a maioria dos convites. Eu geralmente agradeço pelos convites, mas Deus me dirigiu para vir a Rosário do Sul, Deus me dirigiu a vir a Santa Maria e estar nesses eventos, que foi o culto de domingo que nós tivemos, e o evento de ontem em Santa Maria. Ou seja, foram direções que Deus me deu, e talvez eu poderia, colocar a minha vontade. Meus filhos estão de férias do colégio, eu poderia dizer, não, nós vamos descansar por 10 dias, mas isso não aconteceu. Nesses 10 dias eu tive agenda, nesses 10 dias eu tive compromissos, nesses 10 dias, e agora que eu vou ficar 2, 3 dias aqui descansando, mas eu estarei com as minhas lives, resolvendo o problema por telefone, resolvendo coisas lá de São Paulo e dos meus eventos. Ou seja, eles descansam, eu trabalho, eu só posso sair depois que eu conseguir resolver todos os meus compromissos. E deixa eu lhe dizer, sábado eu já estou retornando para São Paulo, se Deus quiser, e domingo agora eu estarei no culto da virada de chave, que vai acontecer na nossa igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Então domingo já estarei de volta, se Deus quiser. E por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque quando nós estamos seguindo uma direção de Deus, nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser uma coisa favorável, nem sempre vai ser uma coisa que você queira fazer. O Jonas, quando nós criticamos muito, coitado do Jonas na Bíblia, Jonas foi um profeta que a gente chama ele de profeta fujão, mas gente, não tem direções que Deus dá que às vezes não é fácil de seguir. Tem direções que Deus dá que vai mexer com você. Você quer estar num lugar e Deus está te mandando para outro. Você quer fazer uma coisa e Deus está mandando você fazer outra. Isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Isso mexe com o nosso ego, isso mexe com com o nosso descanso, isso mexe em muitas coisas da nossa vida. Mas eu tenho um testemunho sobre isso. Obedecer a Deus nos mínimos detalhes
vai fazer toda a diferença lá na frente. Você sabe que quando eu cheguei a São Paulo e depois me caiu a ficha e todas as mudanças que eu havia feito na minha vida, e eu estava orando no meu escritório que eu tinha alugado lá em São Paulo naquela época, e eu estava orando e chorando e dizendo: Deus, o Senhor me trouxe para cá, Deus, eu perdi minhas coisas. Na verdade, não tinha perdido, eu tinha botado para vender, mas na minha cabeça ali, Senhor, foi uma burrada minha, eu pensei na minha cabeça, foi uma burrada minha, tudo isso, todas essas mudanças, Senhor, e agora eu não estou gostando aqui desse lugar, e tantas coisas assim, estava falando para Deus naquele dia. E eu disse: Senhor, por que tu fizeste isso comigo? O Senhor poderia continuar me levantando lá do lugar onde eu estava bem, sabe, perto da minha família, perto dos meus amigos, e eu estava bem lá. E daí Deus me disse assim: eu queria ver se você ainda me obedecia. Foi a única resposta que eu recebi de Deus. Depois o tempo passou e acabei gostando de São Paulo, acabei me conectando a outras pessoas e tantas coisas boas aconteceram na minha vida obedecendo a Deus. Então, às vezes, a gente não entende as coisas. Sabe, somos como crianças mimadas. Somos como crianças mimadas em muitos momentos da nossa vida e não entendemos as coisas. Não entendemos o agir de Deus, não entendemos o trabalhar de Deus, não entendemos por que Deus está nos pedindo certas coisas. Mas saiba que se Ele está dizendo para você se mover, é porque Ele quer te abençoar. Se Ele está dizendo para você, sabe, sair da sua zona de conforto, é porque tem algo maior esperando por você, com o seu nome lhe aguardando. E você tem que ser sensível a esses direcionamentos do Espírito Santo. Você precisa ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Escreve aqui nos comentários: preciso ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa direção para você, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu também quero, nesse momento, declarar o Salmo 91, mas antes disso, eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha também em nome de Jesus, certo? Hoje nós estamos na televisão, de domingo a domingo estamos na Bandeirantes, temos servido a vida de milhares e milhares de pessoas. Muita gente tem sido abençoada através dos nossos programas de televisão. E se você quer ser uma coluna profética do nosso ministério e nos ajudar em nossos programas de televisão, entra no meu site www.profetavinicius17.com.br e nos ajude. Tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente e poderosamente. Amém? Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Inclusive, deixa eu falar rapidamente dos meus livros. Esse livro aqui, esses dois aqui, o livro Top 100 e o livro Sonhos. Esses livros aqui têm abençoado a vida de muitas pessoas. Lá no meu site também você pode pedir esses livros. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui fixado nos comentários, certo? A nossa chave Pix do nosso ministério. Se você quiser nos ajudar, se Deus falar ao seu coração, que Deus te retribua 100 vezes mais em muitas áreas da tua vida, do nome de Jesus Cristo, tá bom? Deixa eu deixar aqui esses livros, aqui ajeitadinho. Deixa eu declarar o Salmo 91. Antes do Salmo 91, deixa eu dar 2 testemunhos aqui para você que eu achei maravilhosos. Arineide, eu estava ouvindo a live da oração da manhã, no dia 26, quando o profeta falou de cura para quem estava sentindo dor no ouvido, e para a honra e glória do Senhor eu tomei posse da palavra, e à tarde eu já não sentia mais nada. Moro em Toronto, Canadá. Que Deus abençoe o Senhor, profeta. Olha que bênção. Lisandra, profeta, eu sou empreendedora do ramo da beleza e vinha pedindo a Deus prosperidade e portas abertas. Acompanho suas lives e na live das novas bênçãos, um dia o Senhor profetizou novos contratos fechados. Segunda-feira passada fechei parceria de serviços com um órgão público. Glória a Deus, obrigado por sua intercessão, que Deus abençoe. Deus é fiel. Olha quantas coisas maravilhosas estão acontecendo através das orações. Amém? E eu quero pedir para você, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas próximas. Certamente Deus vai operar na vida deles e vai retribuir na tua vida por você compartilhar.
Diz assim o Salmos 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar em nome de Jesus Cristo. Quero te abençoar a tua casa, abençoar a tua família agora. E se você está com algum problema de saúde, se você está com problema com o filho seu, problema no casamento, problema nas finanças, coloca aqui nos comentários, certo? Porque Deus vai fazer justiça por você. Deus vai fazer justiça por você, eu acredito, sabe? Que tem orações que mexem com as coisas. E o Senhor está me mostrando que nessa oração Deus vai mexer com muitas coisas. Então coloca aqui nos comentários agora, coloca aqui nos comentários qual a tua maior necessidade. Eu vou orar e vou profetizar que Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Amém? Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Você acredita? Glória a Deus. Bem, você pega os testemunhos aqui que eu tenho dado para você e você vai ver que toda palavra profética Deus tem agido de uma forma incrível e sobrenatural. Amém? Eu acredito nisso. Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, vem com o teu poder agora em favor de cada pessoa que está orando junto comigo e toque-os com o teu poder, ó Deus. Arranca completamente, Pai, toda angústia, toda dor, toda aflição, tudo aquilo que perturba ou que oprime pessoas. E que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora no poder de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a dores nos joelhos, nos calcanhares, dores no corpo, inflamações, infecções, rendam-se a Jesus Cristo agora. Eu quero declarar saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Eu digo a todo mal, seja curada agora. Em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Eu me levanto agora contra toda ação de Satanás contra a vida dessa pessoa. A todo espírito de atrapalho, de confusão, a todo tipo de ataque na mente, a todo tipo de opressão espiritual no ambiente da casa, no ambiente do escritório, no trabalho dessa pessoa. E eu digo a esse mal, sai, 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 sai agora do caminho da vida dela em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre a tua vida. A mão do Senhor está sobre a tua casa. A mão do Senhor está sobre cada área da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que haja milagres, que haja intervenção, que haja mudança, que haja cura e que haja transformação em nome de Jesus. Meu Deus, abre as portas, traga avanço, traga prosperidade, traga cura, traga vida, traga saúde, traga alegria para a vida dessa pessoa em nome de Jesus. E eu oro, Pai, por toda mãe que tem orado pelos seus filhos, pela salvação de todos da sua casa. E eu oro para que haja intervenção em nome de Jesus Cristo, haja salvação em toda a casa. Eu quero já profetizar e declarar: todos dessa casa vão servir ao Senhor. Todos dessa casa vão servir ao Senhor. Todos dessa casa
terão encontro com Jesus Cristo, todos dessa casa. Senhor, eu te peço, abre os ouvidos dos teus filhos, dá direção para eles. E todo aquele que precisa se mover, Pai, que a partir de hoje consiga se mover em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade a ti e a todos da tua casa. E eu quero agradecer a todo o povo gaúcho, certo? E agradecer a Igreja de Rosário do Sul, que me recebeu lá, os irmãos, o carinho, o afeto, muito obrigado. Também o evento ontem em Santa Maria, também arrecadamos muitos alimentos, certo? Foi incrível, gente, certo? Que Deus abençoe. Muito obrigado aos pastores, muito obrigado aos irmãos, muito obrigado aos amigos, muito obrigado às colunas proféticas que também estavam nesse evento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, vocês são sensacionais. Amo o Rio Grande do Sul, amo o povo gaúcho, amém? Amo o povo gaúcho, amo o nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos, paz e prosperidade. Jesus te ama e eu e minha esposa amamos cada um de vocês. 9 horas da manhã, uma palavra para a tua vida, não perca. E às 18 horas, a nossa oração da noite. Que Deus abençoe a todos e até mais. Até mais. Até mais.